O agronegócio é responsável por 1/3 do PIB brasileiro. Mais de 28 milhões de brasileiros são empregados pelo agronegócio com carteira registrada, ou seja, quase 1/3. Exportações do agro batem recorde e chegam a 13,38 bilhões. Fiz questão de citar esses dados, ministra, pois acredito que a senhora as desconhece. Pois para a senhora, nós somos o agronegócio, os vilões do campo. E a senhora está muito enganada. Vi recentemente ações absurdas do seu ministério, dentre elas ações como ameaçar suspender o cadastro ambiental rural, o CAR, dos produtores. Um escárnio com quem coloca comida na mesa do Brasil e do mundo. Ministra, acredito que a senhora desconheça a importância do CAR para os produtores rurais. Outro absurdo foi o confisco de gado por parte do IBAMA, órgão ligado ao seu ministério. Sinto lhe informar, ministra, mas essa ação pode ser facilmente como apropriação indébita, ou seja, crime. Acredito que a senhora deva desconhecer algumas coisas, mas o agronegócio, ministra, coloca milhões enterrados na terra, sementes. Gostaria de saber se a senhora condena as ações do IBAMA ou é favorável à violência contra os animais. Seu ministério vem ameaçando suspender o CAR de produtores rurais. Isso, pois a incompetência do seu ministério de coordenar ações vem ocasionando queimadas recordes no Brasil. A senhora, de forma leviana, vem sufocando os produtores rurais, ameaçando suspender o CAR. Qual é a motivação do governo em divulgar campanha caluniosa focada em culpar o produtor rural pelos incêndios no Pantanal, quando já se sabe comprovadamente que foram ocasionados por eventos naturais? Isso tudo é para prejudicar o agronegócio, que, de acordo com seu presidente, é fascista e direitista? A senhora já viu um javali, ministra? Javalis destrói também a fauna e a flora local. Quando serão restabelecidas as licenças para a caça dessa praga? O Ministério do Meio Ambiente irá acabar com os prejuízos dos produtores que sofrem ataques de javali às suas lavouras? A senhora e o presidente do IBAMA, por terem suspendido as licenças, irão responder pelos crimes ambientais cometidos pelos javalis? Obviamente que Vossa Excelência, se porventura tivesse a expectativa de que eu dissesse que não sei, não vou aqui frustrar Vossa Excelência. Eu sei sim. E sei também porque foi confiscado. Foi confiscado porque está dentro de uma área ilegal, que é proibido por lei. E eu fiquei feliz porque Vossa Excelência já respondeu por mim, porque quando eu ouvi de Vossas Excelências que ninguém é contra a ilegalidade, ninguém é contra a grilagem, quando você tem uma área pública, uma terra pública, ela não pode ser usada para atividades econômicas por quem ocupa essa área pública. E nós estamos respaldados 2 vezes. Primeiro, porque não pode ter atividade dentro dessa área. E segundo, porque tem alguns casos em que há uma decisão da Justiça dizendo que tem que haver a remoção do gado, porque é uma atividade ao arrepio da lei. Então, eu nem preciso falar muito, porque eu já sei que Vossa Excelência concorda comigo, porque essa premissa ficou estabelecida quando Vossa Excelência falou de que ninguém aqui corrobora com ocupação ilegal de área. Nesse caso, há uma decisão judicial e, nesse caso, há uma vedação legal para que ninguém ocupe essas áreas para atividades alheias à função a que a lei determinou. E, nesses casos, é que nós fizemos o confisco desse gado, porque é ilegal, sob pena de Vossas Excelências, depois, nos acusarem de estarmos prevaricando das nossas atribuições e o próprio Supremo fazer o mesmo, porque há uma decisão judicial. Obviamente que essa decisão judicial foi tomada no governo anterior, aonde o primeiro elemento não era considerado, que era a lei. Então, se fazia as coisas ao arrepio da lei. Aí o Supremo tomou a decisão. Já que vocês não cumprem a lei, agora vão cumprir embaixo de vara. E aí impôs. Confesso que, se fosse na minha gestão, iríamos fazer o esforço para que a terra pública, no caso, uma unidade de conservação, não fosse invadida por invasores. Então, nesse sentido, não estamos polemizando. Estamos de acordo porque Vossa Excelência estabeleceu uma premissa que já nos criou aqui um ponto de contato. Vossa Excelência também é contra e eu concordo. Vossa Excelência me perguntou se eu sabia e agora digo, tenho certeza que Vossa Excelência não sabia que era na Serra do Cachimbo, que é uma área proibida e que tinha uma decisão judicial. Mas Vossa Excelência tem uma fazenda. Aí alguém decide criar gado na vossa fazenda. E aí Vossa Excelência dá parte para a Justiça. Alguém vai lá e tira o gado do criminoso. E aí Vossa Excelência diz, não, esse gado aqui é do dono. Não é, é ilegal. Não, é ilegal sim, com certeza. Eu só queria pedir um pouco de data vênia, porque eu ouvi, e prestando atenção, olhando educadamente para Vossas Excelências, fazerem vossos questionamentos, e gostaria, obviamente, de ter a reciprocidade da conduta, que eu sei que é aqui altamente cortês, dessa douta comissão. Incêndios criminosos deveriam ser punidos. E não tem como ser diferente em relação a incêndios criminosos.
uma autoridade do governo do estado do Amazonas, como é o nome dele? Juliano Valente. Juliano Valente é diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM. Então, eu vou ler aqui o que ele disse em relação ao que eles encontraram nas situações dos incêndios no estado do Amazonas. Enquanto nós ficamos trabalhando, abre aspas, né? Enquanto nós ficamos trabalhando com kits dos Prévio Fogo, IBAMA, uma verdadeira operação para mandar com que o pessoal da FAB, 200 kits transportados para 300 brigadistas, olha só o que tinha, kit fogo. Estamos, desde o início, trabalhando para aprovar, quer dizer, no Congresso Nacional. Aí o governo dos estados pode nos ajudar muito para aprovar a lei do manejo de fogo. E ele vai falando e dizendo que encontraram kit de queimada, cartilhas. Nós perdemos 80 pessoas e prendemos 80 pessoas e encontramos 120 kits de queimadas, instruindo como fazer incêndio criminoso. Talvez para criar essa imagem, para dizer que no governo do presidente Lula é tudo a mesma coisa, que está queimando do mesmo jeito. Essas questões, senhor deputado, eu tenho certeza que Vossa Excelência também não sabia. Agora, o que o secretário pode dizer diante de uma coisa como essa? A primeira coisa é deixar que o processo seja tramitado e julgado, porque ninguém pode ser condenado a priori. A segunda coisa é dizer que, em hipótese de comprovação, essas pessoas devem ser punidas. Não tem outro caminho, a menos que você seja conivente com o crime. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Juliano Valente, diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, IPAAM. O IBAMA, o ICMBio, tem a obrigação de atuar nas áreas federais, que é quase a metade do país. Quando você pega a área quilombola, quando você pega áreas não destinadas, quando você pega tudo isso, é quase a metade do país. Mas como uma boa parte dos estados ainda não estão preparados, nós atuamos supletivamente. E muitas vezes a gente até conta com a resistência dos estados. Tivemos um caso em que o estado não quis que nós entrássemos, depois de uma conversa com o senhor vice-governador, ele disse que não tinha conhecimento disso, e a partir daí começamos a trabalhar juntos. Então, nesse caso, a propaganda que foi feita não é para tisnar a imagem do produtor. Muito pelo contrário. Era usando o próprio produtor para dizer que ele é a pessoa mais capaz, a pessoa mais adequada para proteger sua própria propriedade. E de que, se ele buscar os meios, as orientações cada vez mais, ele vai estar protegendo a propriedade dele, a propriedade do vizinho e a propriedade do Estado, que é o patrimônio de todos nós.